Saudações, meus amigos! Hoje vamos mergulhar em uma revelação que poucos conhecem, mas que todos deveriam. Santo Expedito viu o que acontece com quem proclama seu nome em desespero. Para aqueles que seguem essas narrativas, vocês já sabem que Santo Expedito possuía uma visão além do véu que separa o mundo visível do invisível. Ele testemunhou mistérios que a maioria das almas jamais compreenderá nesta vida. E o que ele viu neste caso mudou tudo. Nos tempos do Império Romano, quando a espada decidia o destino das nações, Santo Expedito marchava como comandante nas legiões imperiais. Sua reputação era impecável, sua coragem inabalável, mas havia dentro dele uma inquietação que nenhuma batalha conseguia apagar. Até o dia em que ele ouviu pela primeira vez sobre Jesus Cristo, o homem que havia morrido e ressuscitado, o Deus que se fez carne para salvar a humanidade. A devoção a Santo Expedito cresceu exponencialmente nos últimos séculos, especialmente no Brasil. E não é coincidência. Por isso, quando a graça tocou seu coração, ele não negociou. Ele não pediu tempo. Ele simplesmente disse sim. Mas o maior milagre não é a velocidade, é a transformação. É a pessoa que era desesperada e se torna grata. É a pessoa que era perdida e se encontra. Há uma diferença entre pressa e urgência. Pressa é ansiedade, urgência é sabedoria. E Santo Expedito vivia na urgência da salvação. Santo Expedito não é venerado apenas por seus milagres. Ele é venerado por sua decisão, por sua coragem, por sua recusa em adiar. E essa é, talvez, sua maior contribuição. Não os milagres materiais, mas o despertar espiritual que ele provoca. A decisão de Santo Expedito foi tão radical que até hoje é difícil de compreender. Ele abandonou tudo, sua posição, sua segurança, sua reputação, e fez isso sabendo perfeitamente que seria martirizado. Mas ele não se importava, porque ele havia compreendido algo que a maioria das pessoas leva uma vida inteira para entender. Não existe tempo garantido, só existe agora. Santo Expedito não é venerado apenas por seus milagres. Ele é venerado por sua decisão, por sua coragem, por sua recusa em adiar. Ele tenta acordá-los, através de sinais, através de sonhos, através de situações que os forçam a parar e pensar. A devoção a Santo Expedito cresceu exponencialmente nos últimos séculos, especialmente no Brasil. E não é coincidência. Quantas vezes nós sabemos o que devemos fazer, mas adiamos? Quantas vezes a consciência nos cutuca, mas ignoramos? Por isso, quando a graça tocou seu coração, ele não negociou. Ele não pediu tempo. Ele simplesmente disse sim. Quando rezamos a Santo Expedito, não estamos apenas pedindo ajuda. Estamos reconhecendo que não temos tempo a perder. Vivemos em uma era de urgências. Urgências econômicas, urgências de saúde, urgências emocionais. As pessoas precisam de respostas rápidas. Quando ele pisou no corvo que gritava amanhã, ele não estava apenas rejeitando a procrastinação. Ele estava escolhendo a eternidade sobre o tempo. E quando a morte chegou, quando o julgamento veio, não havia mais chance. Não havia mais amanhã. Santo Expedito foi martirizado por sua fé. As autoridades romanas não toleravam deserção, especialmente deserção motivada por religião. Ele foi capturado, torturado e finalmente decapitado. Mas mesmo diante da morte, ele não recuou. Suas últimas palavras foram uma oração. Seu último suspiro foi um ato de entrega total a Deus. E dizem que, no momento de sua morte, algo extraordinário aconteceu. Uma luz brilhou ao redor dele. Um perfume celestial preencheu o ar. E aqueles que testemunharam aquele momento souberam que estavam na presença de um santo. Há um poder especial na devoção a Santo Expedito que vai além dos milagres materiais. É o poder da decisão imediata. Há casos documentados de milagres que aconteceram literalmente minutos após a oração. Situações que mudaram em horas. E quando a morte chegou, quando o julgamento veio, não havia mais chance. Não havia mais amanhã. Santo Expedito não é venerado apenas por seus milagres. Ele é venerado por sua decisão, por sua coragem, por sua recusa em adiar. Muitos santos tiveram conversões graduais. Santo Expedito teve uma conversão instantânea, e foi exatamente essa instantaneidade que definiu sua missão celestial.
Há um poder especial na devoção a Santo Expedito que vai além dos milagres materiais. É o poder da decisão imediata. Há um poder especial na devoção a Santo Expedito que vai além dos milagres materiais. É o poder da decisão imediata. Agora chegamos ao coração desta história. O que Santo Expedito viu. O que ele revelou. Aqueles que estudam sua vida e seus milagres sabem que ele não parou de agir depois de sua morte. Muito pelo contrário. Ele se tornou um intercessor poderoso, especialmente para aqueles que enfrentam situações urgentes, casos impossíveis, momentos em que não há mais tempo para esperar. Há casos documentados de milagres que aconteceram literalmente minutos após a oração. Situações que mudaram em horas. A diferença é que ele não obedeceu àquela voz. E por isso, ele pode nos ajudar a não obedecê-la também. Santo Expedito não é venerado apenas por seus milagres. Ele é venerado por sua decisão, por sua coragem, por sua recusa em adiar. Quantas vezes nós sabemos o que devemos fazer, mas adiamos? Quantas vezes a consciência nos cutuca, mas ignoramos? E esse sim custou tudo. Sua carreira, sua reputação, sua vida. Mas em troca, ele ganhou a eternidade. Ele viu soldados morrerem ao seu lado sem aviso. Ele viu impérios caírem da noite para o dia. Ele sabia que a vida não oferece garantias. Muitos santos tiveram conversões graduais. Santo Expedito teve uma conversão instantânea, e foi exatamente essa instantaneidade que definiu sua missão celestial. Santo Expedito nos ensina que essa procrastinação espiritual pode ser fatal. Não necessariamente fatal no sentido físico, mas no sentido eterno. Há inúmeros testemunhos modernos de pessoas que clamaram a Santo Expedito em momentos desesperadores e receberam respostas que desafiam toda a lógica. Uma mãe que precisava de um milagre médico para seu filho. Um homem à beira do suicídio. Uma mulher que não tinha como pagar suas dívidas e estava prestes a perder tudo. Em todos esses casos, algo em comum. Eles não tinham mais tempo. E Santo Expedito respondeu. Ele viu soldados morrerem ao seu lado sem aviso. Ele viu impérios caírem da noite para o dia. Ele sabia que a vida não oferece garantias. E Santo Expedito intercede especialmente por aqueles que entenderam isso. Por aqueles que não querem mais desperdiçar tempo. Quantas vezes nós sabemos o que devemos fazer, mas adiamos? Quantas vezes a consciência nos cutuca, mas ignoramos? Por isso Santo Expedito carrega a cruz com a palavra Hodi, hoje, sempre hoje, nunca amanhã. Mas ele também intercede por aqueles que ainda não entenderam, por aqueles que ainda estão dormindo espiritualmente. A diferença é que ele não obedeceu àquela voz, e por isso ele pode nos ajudar a não obedecê-la também. A diferença é que ele não obedeceu àquela voz, e por isso ele pode nos ajudar a não obedecê-la também. Há uma história antiga de um homem que zombou da devoção a Santo Expedito. Ele dizia que era superstição, que não havia necessidade de urgência, que Deus era misericordioso demais para condenar alguém. Mas uma noite, esse homem teve um sonho. Ele viu Santo Expedito de pé diante dele, segurando uma cruz com a palavra Hodi, hoje. E Expedito disse a ele, você acha que tem tempo? Mas eu vi quantos pensaram o mesmo e acordaram na eternidade sem preparo. Ele viu almas que tinham tudo, riqueza, saúde, tempo, mas que perderam tudo porque nunca decidiram, nunca agiram, nunca se converteram. Santo Expedito não apenas resolve problemas, ele muda corações. Ele ensina urgência espiritual. Ele ensina que não podemos brincar com a eternidade. Ele tenta acordá-los, através de sinais, através de sonhos, através de situações que os forçam a parar e pensar. A devoção a Santo Expedito cresceu exponencialmente nos últimos séculos, especialmente no Brasil. E não é coincidência. E Santo Expedito responde, não porque é mágico, não porque ignora a vontade de Deus, mas porque ele entende que Deus também se move rapidamente quando a fé é genuína. Santo Expedito entendeu algo que poucos santos compreenderam com tanta clareza. A urgência não é apenas sobre rapidez, é sobre destino eterno. Vivemos em uma era de urgências. Urgências econômicas, urgências de saúde, urgências emocionais. As pessoas precisam de respostas rápidas. Muitas pessoas perguntam, como devo rezar a Santo Expedito? A resposta é,
com honestidade. Diga a ele o que você precisa. Diga a ele que não há mais tempo. Diga a ele que você confia nele. E então faça a sua parte. Santo Expedito não age por mágica. Ele age através da fé ativa. Ele responde àqueles que não apenas pedem, mas que também agem. E ele responde porque ele entende. Ele já esteve onde estamos. Ele já sentiu a pressão. Ele já ouviu a voz que diz, espere mais um pouco. E ele responde porque ele entende. Ele já esteve onde estamos. Ele já sentiu a pressão. Ele já ouviu a voz que diz, espere mais um pouco. Santo Expedito nos ensina que essa procrastinação espiritual pode ser fatal. Não necessariamente fatal no sentido físico, mas no sentido eterno. E esse sim custou tudo. Sua carreira, sua reputação, sua vida. Mas em troca, ele ganhou a eternidade. Há uma diferença entre pressa e urgência. Pressa é ansiedade. Urgência é sabedoria. E Santo Expedito vivia na urgência da salvação. A palma do martírio que Santo Expedito carrega representa vitória. Não vitória sobre inimigos humanos. Vitória sobre o medo. Vitória sobre a dúvida. Vitória sobre a procrastinação. Ele venceu porque escolheu agir imediatamente. E essa mesma vitória está disponível para todos nós, se apenas tivermos a coragem de dizer, hoje, não amanhã, hoje. Mas o maior milagre não é a velocidade, é a transformação. É a pessoa que era desesperada e se torna grata. É a pessoa que era perdida e se encontra. Santo Expedito entendeu algo que poucos santos compreenderam com tanta clareza. A urgência não é apenas sobre rapidez, é sobre destino eterno. E ele responde porque ele entende. Ele já esteve onde estamos. Ele já sentiu a pressão. Ele já ouviu a voz que diz, espere mais um pouco, porque ele sabe que, se eles não acordarem, um dia será tarde demais. E o arrependimento eterno é algo que ele não deseja para ninguém. Cada momento que temos é um presente. Cada respiração é uma oportunidade. Cada batida do coração é uma chance de escolher bem. Vivemos em uma era de urgências. Urgências econômicas, urgências de saúde, urgências emocionais. As pessoas precisam de respostas rápidas. Uma das visões místicas mais profundas sobre Santo Expedito descreve ele caminhando pelo purgatório com uma chama em suas mãos. Cada vez que ele encontra uma alma que alguém rezou por ela, ele toca essa alma com a chama. E a chama não queima, ela purifica, ela acelera, ela liberta. E a alma sobe para o céu, carregada não por seus próprios méritos, mas pela intercessão daqueles que não esqueceram dela. E quando a morte chegou, quando o julgamento veio, não havia mais chance. Não havia mais amanhã. Por isso, quando a graça tocou seu coração, ele não negociou. Ele não pediu tempo. Ele simplesmente disse sim. Essa urgência não é desespero, é lucidez. É ver a realidade como ela é, frágil, temporária e preciosa. Há uma diferença entre pressa e urgência. Pressa é ansiedade, urgência é sabedoria. E Santo Expedito vivia na urgência da salvação. Há uma diferença entre pressa e urgência. Pressa é ansiedade, urgência é sabedoria. E Santo Expedito vivia na urgência da salvação. Mas ele também intercede por aqueles que ainda não entenderam, por aqueles que ainda estão dormindo espiritualmente. Há uma diferença entre pressa e urgência. Pressa é ansiedade, urgência é sabedoria. E Santo Expedito vivia na urgência da salvação. Santo Expedito nos ensina que essa procrastinação espiritual pode ser fatal. Não necessariamente fatal no sentido físico, mas no sentido eterno. Mas a urgência de Santo Expedito também carrega uma lição. Ele nos ensina que não devemos esperar estar desesperados para buscar a Deus. Ele nos ensina que a conversão não pode ser adiada. Ele nos ensina que a vida é frágil, o tempo é curto e a eternidade é longa. E se há algo que devemos fazer hoje sem falta, é acertar nossa relação com Deus. Santo Expedito nos ensina que essa procrastinação espiritual pode ser fatal. Não necessariamente fatal no sentido físico, mas no sentido eterno. Muitos santos tiveram conversões graduais. Santo Expedito teve uma conversão instantânea, e foi exatamente essa instantaneidade que definiu sua missão celestial. Há uma diferença entre pressa e urgência. Pressa é ansiedade. Urgência
é sabedoria. E Santo Expedito vivia na urgência da salvação. Ele viu almas que tinham tudo, riqueza, saúde, tempo, mas que perderam tudo porque nunca decidiram, nunca agiram, nunca se converteram. Quantas vezes nós sabemos o que devemos fazer, mas adiamos? Quantas vezes a consciência nos cutuca, mas ignoramos? Santo Expedito não é venerado apenas por seus milagres. Ele é venerado por sua decisão, por sua coragem, por sua recusa em adiar. E Santo Expedito intercede especialmente por aqueles que entenderam isso, por aqueles que não querem mais desperdiçar tempo. Por isso, Santo Expedito carrega a cruz com a palavra Hodie, hoje, sempre hoje, nunca amanhã. Santo Expedito não é venerado apenas por seus milagres. Ele é venerado por sua decisão, por sua coragem, por sua recusa em adiar. Santo Expedito não é venerado apenas por seus milagres. Ele é venerado por sua decisão, por sua coragem, por sua recusa em adiar. Então, o que Santo Expedito realmente nos mostra? Ele nos mostra que não há tempo a perder. Ele nos mostra que a procrastinação é uma arma mortal. Ele nos mostra que Deus oferece graça hoje, não amanhã. E ele nos mostra que quando clamamos com fé verdadeira, quando agimos com urgência sincera, o céu responde. Santo Expedito entendeu algo que poucos santos compreenderam com tanta clareza. A urgência não é apenas sobre rapidez, é sobre destino eterno. A diferença é que ele não obedeceu àquela voz, e por isso ele pode nos ajudar a não obedecê-la também. Santo Expedito nos ensina que essa procrastinação espiritual pode ser fatal. Não necessariamente fatal no sentido físico, mas no sentido eterno. E esse sim custou tudo: sua carreira, sua reputação, sua vida. Mas em troca, ele ganhou a eternidade. A diferença é que ele não obedeceu àquela voz. E por isso, ele pode nos ajudar a não obedecê-la também. E ele responde porque ele entende. Ele já esteve onde estamos. Ele já sentiu a pressão. Ele já ouviu a voz que diz: espere mais um pouco. Ele viu almas que tinham tudo: riqueza, saúde, tempo, mas que perderam tudo porque nunca decidiram, nunca agiram, nunca se converteram. Quando rezamos a Santo Expedito, não estamos apenas pedindo ajuda, estamos reconhecendo que não temos tempo a perder. Quando ele pisou no corvo que gritava amanhã, ele não estava apenas rejeitando a procrastinação, ele estava escolhendo a eternidade sobre o tempo. Quantas vezes nós sabemos o que devemos fazer, mas adiamos? Quantas vezes a consciência nos cutuca, mas ignoramos? Santo Expedito entendeu algo que poucos santos compreenderam com tanta clareza. A urgência não é apenas sobre rapidez, é sobre destino eterno. Quando rezamos a Santo Expedito, não estamos apenas pedindo ajuda, estamos reconhecendo que não temos tempo a perder, porque ele sabe que, se eles não acordarem, um dia será tarde demais. Que o arrependimento eterno é algo que ele não deseja para ninguém. Cada momento que temos é um presente. Cada respiração é uma oportunidade. Cada batida do coração é uma chance de escolher bem. Mas ele também intercede por aqueles que ainda não entenderam, por aqueles que ainda estão dormindo espiritualmente. Quantas vezes nós sabemos o que devemos fazer, mas adiamos? Quantas vezes a consciência nos cutuca, mas ignoramos? Há um poder especial na devoção a Santo Expedito que vai além dos milagres materiais. É o poder da decisão imediata. Quando ele pisou no corvo que gritava amanhã, ele não estava apenas rejeitando a procrastinação. Ele estava escolhendo a eternidade sobre o tempo. Há um poder especial na devoção a Santo Expedito que vai além dos milagres materiais. É o poder da decisão imediata. E Santo Expedito intercede especialmente por aqueles que entenderam isso, por aqueles que não querem mais desperdiçar tempo. Santo Expedito entendeu algo que poucos santos compreenderam com tanta clareza. A urgência não é apenas sobre rapidez, é sobre destino eterno. Santo Expedito não apenas resolve problemas, ele muda corações. Ele ensina urgência espiritual. Ele ensina que não podemos brincar com a eternidade. Há casos documentados de milagres que aconteceram literalmente minutos após a oração. Situações que mudaram em horas. Por isso, Santo Expedito carrega a cruz com a palavra Hodie, hoje, sempre hoje, nunca amanhã.
A devoção a Santo Expedito cresceu exponencialmente nos últimos séculos, especialmente no Brasil. E não é coincidência, porque ele sabe que, se eles não acordarem, um dia será tarde demais. E o arrependimento eterno é algo que ele não deseja para ninguém. Há casos documentados de milagres que aconteceram literalmente minutos após a oração. Situações que mudaram em horas. Cada momento que temos é um presente. Cada respiração é uma oportunidade. Cada batida do coração é uma chance de escolher bem. Por isso, Santo Expedito carrega a cruz com a palavra Hodi. Hoje, sempre hoje, nunca amanhã. A devoção a Santo Expedito cresceu exponencialmente nos últimos séculos, especialmente no Brasil. E não é coincidência. Essa urgência não é desespero. É lucidez. É ver a realidade como ela é, frágil, temporária e preciosa. Quando rezamos a Santo Expedito, não estamos apenas pedindo ajuda. Estamos reconhecendo que não temos tempo a perder. E Santo Expedito responde, não porque é mágico, não porque ignora a vontade de Deus, mas porque ele entende que Deus também se move rapidamente quando a fé é genuína. Quando rezamos a Santo Expedito, não estamos apenas pedindo ajuda. Estamos reconhecendo que não temos tempo a perder. E esse sim, custou tudo. Sua carreira, sua reputação, sua vida. Mas em troca ele ganhou a eternidade. Há uma diferença entre pressa e urgência. Pressa é ansiedade. Urgência é sabedoria. E Santo Expedito vivia na urgência da salvação. Há um poder especial na devoção a Santo Expedito que vai além dos milagres materiais. É o poder da decisão imediata. E ele responde porque ele entende. Ele já esteve onde estamos. Ele já sentiu a pressão. Ele já ouviu a voz que diz, espere mais um pouco. Muitos santos tiveram conversões graduais. Santo Expedito teve uma conversão instantânea. E foi exatamente essa instantaneidade que definiu sua missão celestial. Muitos santos tiveram conversões graduais. Santo Expedito teve uma conversão instantânea. E foi exatamente essa instantaneidade que definiu sua missão celestial. Mas o maior milagre não é a velocidade, é a transformação. É a pessoa que era desesperada e se torna grata. É a pessoa que era perdida e se encontra. Santo Expedito entendeu algo que poucos santos compreenderam com tanta clareza. A urgência não é apenas sobre rapidez, é sobre destino eterno. Santo Expedito não apenas resolve problemas, ele muda corações. Ele ensina urgência espiritual. Ele ensina que não podemos brincar com a eternidade. Mas ele também intercede por aqueles que ainda não entenderam, por aqueles que ainda estão dormindo espiritualmente. A devoção a Santo Expedito cresceu exponencialmente nos últimos séculos, especialmente no Brasil. E não é coincidência. E quando a morte chegou, quando o julgamento veio, não havia mais chance. Não havia mais amanhã. Muitos santos tiveram conversões graduais. Santo Expedito teve uma conversão instantânea. E foi exatamente essa instantaneidade que definiu sua missão celestial. Essa urgência não é desespero, é lucidez. É ver a realidade como ela é, frágil, temporária e preciosa. E ele responde porque ele entende. Ele já esteve onde estamos. Ele já sentiu a pressão. Ele já ouviu a voz que diz, espere mais um pouco. Santo Expedito nos ensina que essa procrastinação espiritual pode ser fatal. Não necessariamente fatal no sentido físico, mas no sentido eterno. Há uma diferença entre pressa e urgência. Pressa é ansiedade, urgência é sabedoria. E Santo Expedito vivia na urgência da salvação. Essa urgência não é desespero, é lucidez. É ver a realidade como ela é, frágil, temporária e preciosa. Essa urgência não é desespero, é lucidez. É ver a realidade como ela é, frágil, temporária e preciosa. E essa é, talvez, sua maior contribuição. Não os milagres materiais, mas o despertar espiritual que ele provoca. E Santo Expedito responde, não porque é mágico, não porque ignora a vontade de Deus, mas porque ele entende que Deus também se move rapidamente quando a fé é genuína. E essa é, talvez, sua maior contribuição. Não os milagres materiais, mas o despertar espiritual que ele provoca. Ele viu almas que tinham tudo, riqueza, saúde, tempo,
mas que perderam tudo porque nunca decidiram, nunca agiram, nunca se converteram. Santo Expedito nos ensina que essa procrastinação espiritual pode ser fatal. Não necessariamente fatal no sentido físico, mas no sentido eterno. Quantas vezes nós sabemos o que devemos fazer, mas adiamos? Quantas vezes a consciência nos cutuca, mas ignoramos? A diferença é que ele não obedeceu àquela voz, e por isso ele pode nos ajudar a não obedecê-la também. Santo Expedito não apenas resolve problemas, ele muda corações, ele ensina urgência espiritual. Ele ensina que não podemos brincar com a eternidade, porque ele sabe que, se eles não acordarem, um dia será tarde demais. E o arrependimento eterno é algo que ele não deseja para ninguém. Há uma diferença entre pressa e urgência. Pressa é ansiedade, urgência é sabedoria. E Santo Expedito vivia na urgência da salvação. Quando rezamos a Santo Expedito, não estamos apenas pedindo ajuda. Estamos reconhecendo que não temos tempo a perder. Santo Expedito não apenas resolve problemas, ele muda corações. Ele ensina urgência espiritual. Ele ensina que não podemos brincar com a eternidade. Ele viu almas que tinham tudo, riqueza, saúde, tempo, mas que perderam tudo porque nunca decidiram, nunca agiram, nunca se converteram. Santo Expedito entendeu algo que poucos santos compreenderam com tanta clareza. A urgência não é apenas sobre rapidez, é sobre destino eterno. Por isso, quando a graça tocou seu coração, ele não negociou. Ele não pediu tempo, ele simplesmente disse sim. Quando ele pisou no corvo que gritava amanhã, ele não estava apenas rejeitando a procrastinação, ele estava escolhendo a eternidade sobre o tempo. E ele responde porque ele entende. Ele já esteve onde estamos, ele já sentiu a pressão, ele já ouviu a voz que diz, espere mais um pouco. E ele responde porque ele entende. Ele já esteve onde estamos, ele já sentiu a pressão, ele já ouviu a voz que diz, espere mais um pouco. E Santo Expedito intercede especialmente por aqueles que entenderam isso, por aqueles que não querem mais desperdiçar tempo. Santo Expedito entendeu algo que poucos santos compreenderam com tanta clareza. A urgência não é apenas sobre rapidez, é sobre destino eterno. E Santo Expedito intercede especialmente por aqueles que entenderam isso, por aqueles que não querem mais desperdiçar tempo. Ele tenta acordá-los, através de sinais, através de sonhos, através de situações que os forçam a parar e pensar. Por isso, quando a graça tocou seu coração, ele não negociou, ele não pediu tempo, ele simplesmente disse sim. E esse sim custou tudo: sua carreira, sua reputação, sua vida. Mas em troca, ele ganhou a eternidade. Santo Expedito não é venerado apenas por seus milagres. Ele é venerado por sua decisão, por sua coragem, por sua recusa em adiar. Vivemos em uma era de urgências. Urgências econômicas, urgências de saúde, urgências emocionais. As pessoas precisam de respostas rápidas, e Santo Expedito intercede especialmente por aqueles que entenderam isso, por aqueles que não querem mais desperdiçar tempo. E Santo Expedito responde, não porque é mágico, não porque ignora a vontade de Deus, mas porque ele entende que Deus também se move rapidamente quando a fé é genuína. Santo Expedito não é venerado apenas por seus milagres, ele é venerado por sua decisão, por sua coragem, por sua recusa em adiar.